Fala, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e antes de começar o vídeo, gostaria de pedir desculpas a vocês, que semana passada eu não consegui gravar, mas estamos de volta, graças a Deus. O tempo foi bem curto nesse último final de semana, só que dessa vez eu espero que as coisas corram melhores agora nesse período aí. Quero aqui compartilhar do assunto que eu mais gosto, que é o esporte. Ainda mais com os Jogos Olímpicos aí batendo na porta, a gente não pode parar, né? Até porque os vídeos vão continuar enquanto os jogos estiverem começando. Então, muita história para se contar antes, durante e depois dos jogos, que vai começar aí depois do dia 20 desse mês. Mas, voltando especificamente nas histórias dos vídeos, a última história que eu contei foi em Londres em 1948. Hoje iremos contar a história de Helsinki, 1952. Cidade essa que lutou, pensa uma cidade que lutou para receber os jogos. Foi essa aqui, viu? Depois de muitas tentativas frustradas, conseguiu alcançar seu objetivo e fez uns jogos bem interessantes. E como vocês sabem, aqueles pedidos básicos que eu sempre faço para vocês. O primeiro deles é aquela curtida. Vai lá, clica na mãozinha, ficou azulzinha, show de bola, já curtiu. Também não se esqueça aqui de comentar o vídeo, tá? Coloca aí o que você está achando do canal, o que você está achando do próprio vídeo, uma sugestão, alguma crítica, tudo isso é válido. Também não se esqueça lá da hashtag no final, viu? E também não se esqueça de se inscrever, tá? Se inscreva no canal, acione o sininho, assim você vai ser notificado quando novos vídeos estiverem por aqui. Então, não vamos mais enrolar, vamos entrar em nossa máquina do tempo e ir para o ano de 1952, cidade de Helsinki, na Finlândia, para mais uma edição dos jogos. Simbora? Entrou? Afivelou os cintos? Show de bola! Partiu! Helsinki 52! Tudo começa com a ideia de sediar um jogo, certo? Sim. E aí você imagina a pequena Finlândia vendo o seu país vizinho, a Suécia, realizando os jogos de 1912 na sua capital, em Estocolmo, e com um grande sucesso. E a partir daí começou uma sequência de atos para que a cidade de Helsinki fosse candidata e, é claro, depois ser eleita uma cidade-sede. Porém, o número de tentativas que a cidade de Helsinki teve para conseguir essa honra de sediar os Jogos Olímpicos, rapaz, não foi pouca, foi muitas vezes. Para você ter uma noção, a vontade era tão grande, que até a construção de um estádio olímpico foi feita no ano de 1927, sendo que ela nem tinha sido escolhida para sediar os Jogos do ano seguinte, em 1928. Tudo porque eles queriam mostrar a sua força e a sua capacidade de organização. Tanto é que nesse mesmo ano, em 1927, foi entregue ao COI uma carta na qual eles mostravam a vontade de sediar os Jogos Olímpicos em sua capital. E essa vontade foi crescendo, foi assim nos anos 30 e chegamos também nos anos 40. Mais especificamente no ano de 1940, onde a cidade de Helsinki também se candidatou. Só que neste caso ela perdeu para Tóquio, que iria ser sede desses jogos. Lembrando que o ano de 1940 não teve competição, ela foi cancelada por conta da Segunda Guerra. Até nesse caso, quando Tóquio declinou a honra de ser sede de uns Jogos Olímpicos, Helsinki chegou a ser cogitada a ser uma cidade substituta. Porém, a guerra já estava tão grande que não teve outra opção que cancelar completamente os Jogos. Só que aí Helsinki não desistiu de sediar os Jogos Olímpicos. Tanto é que na edição seguinte, em 1944, que também foi cancelada, ela se candidatou e novamente perdeu. Dessa vez para a cidade de Londres. E aí chegamos no ano de 1948, na qual Londres novamente ganhou o direito de sediar os Jogos. E Helsinki estava lá novamente disputando e novamente perdeu. O que fazer? Vamos ficar tristes? Desistir? Não os finlandeses. Os finlandeses falaram, tá bom, vou deixar aí Londres, mas em 52 eu vou chegar com tudo, hein? Dito e feito, Helsinki sede dos Jogos de 1952. No dia 21 de junho de 1947, onde a cidade venceu as cidades de Amsterdã, Filadélfia, Chicago, Minneapolis e Detroit.
Você vê a quantidade de americano que tem aí, Jesus amado. Pois é, e assim ela foi eleita com 2 rounds de disputa. O primeiro round ganhando 14 votos e o segundo com 15. Lembrando que neste caso, para ser eleita uma cidade-sede, você precisa da maioria absoluta. Foi isso que aconteceu. Parabéns, Helsinki! O comitê organizador dos Jogos de Helsinki foi criado no dia 8 de setembro de 1947. Porém, nem tudo são flores. Vamos lembrar que a Europa ainda vivia uma fase de reconstrução devido a todos os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. E, com o final da Segunda Guerra Mundial, também teve o surgimento de uma outra guerra, a Guerra Fria, a guerra entre Estados Unidos e a União Soviética. E este conflito atrapalhou muito também o desenvolvimento, a organização dos jogos, como outros conflitos menores também ao redor do mundo e principalmente na Europa. E por conta desses acontecimentos, a Olimpíada chegou a ter uma ameaça de cancelamento. Mas, graças a Deus, tudo se resolveu, nada evoluiu para uma grande guerra e os jogos puderam acontecer sem problema nenhum. Só que, sabe como é que é, né? Situações de guerra, tudo que aconteceu, 2 Olimpíadas canceladas. O que o comitê fez para se proteger? Depois da guerra, muitos eventos começaram a se segurar. Como assim? Foi feito um seguro da organização para proteger os jogos. Mas, tirando essa coisa ruim, digamos assim, muitas coisas já estavam prontas. Como eu falei com vocês, Helsinki já vinha há muito tempo pleiteando a vaga de ser uma cidade-sede. E conseguiu em 52. Com isso, vários espaços de eventos esportivos já estavam concluídos. Ou seja, a cidade de Helsinki não teve que gastar muito dinheiro na organização dos jogos, na construção de espaços esportivos. Mas, apesar disso, foi necessário gastar um pouquinho de grana para reformar esses espaços, aumentar a capacidade, colocar ele nas normas do Comitê Olímpico Internacional, coisas pequenas, mas necessárias. E depois de ser eleita da organização, tem que vir os jogos. E os jogos começaram com, é claro, a cerimônia de abertura no dia 19 de julho de 1952. A expectativa já era muito grande dentro desses jogos, até porque a população, o povo de Helsinki e de toda a Finlândia apoiaram muito a realização desses jogos, desse evento esportivo. Tanto é que nessa cerimônia de abertura, mais de 70 mil pessoas estiveram presentes para verem os atletas desfilando. Também é claro bom citar que mais de 60 delegações participaram dessa cerimônia de abertura. 5 mil pessoas em 60 delegações. E aí, cerimônia acontecendo, momentos bonitos, apresentando aí a cultura da Finlândia. Chegou a hora, talvez a mais esperada de uma cerimônia de abertura, que é o acendimento da pira olímpica. E quem melhor para acender a pira olímpica do que 2 grandes heróis da Finlândia na história dos Jogos Olímpicos. Estou falando de Paavo Nurmi e de Hans Kolemäinen. Esses 2 atletas, se não são os maiores, talvez esteja ali entre os 5 maiores atletas da história da Finlândia na história dos Jogos. O Nurmi com certeza é o principal, mas eles participaram dessa cerimônia aí, carregaram a tocha até chegar na pira olímpica e acendê-la. Ao todo foram 17 modalidades esportivas que ocorreram nesses jogos, ao longo de 16 dias de competição. E esses atletas disputaram as competições, os 17 esportes, em 25 locais de competição. Alguns já existentes, outros que foram construídos para o evento. E depois desses 16 dias de muita competição, muita confraternização entre os atletas, os jogos se encerraram no dia 3 de agosto de 1952. O quadro de medalhas vou deixar um pouquinho lá para frente, e aqui
vou deixar os detalhes dos Jogos Olímpicos em si. Próximo capítulo, é claro, a gente vai falar do Brasil. O Brasil que fez história nesses Jogos. Ao todo, foram 97 atletas que o Brasil enviou para Helsinki disputar esses Jogos. Desses, apenas 5 eram mulheres. Além do recorde de atletas enviados para os Jogos, também tivemos o recorde de modalidades na qual nós participamos. Ao todo, foram 14. O Brasil participou no atletismo, basquete, boxe, saltos ornamentais, equitação, esgrima, futebol, pentatlo moderno, canoagem, vela, tiro, natação, polo aquático e levantamento de peso. Não sei se você reparou que nessa parte aí eu falei do futebol. O Brasil em 52, já quase aí para se tornar campeão mundial pela primeira vez em 58, foi a primeira participação brasileira no esporte em Jogos Olímpicos. Entrando no quesito dos resultados, foi bom. Tivemos exceções, normal, e tivemos bons resultados sem medalhas. Só que o nosso grande esporte nesses Jogos foi o atletismo. No atletismo nós conquistamos 2 medalhas. A primeira dela foi de bronze, com José da Conceição. Ele conquistou essa medalha no salto em altura. Ele ficou em terceiro lugar com 1,98 m. E já foi um grande feito, né? Só que com certeza o grande nome desses Jogos e também um dos maiores nomes da história, se não o maior nome da história do esporte brasileiro, estava nessa competição e ganhou a medalha de ouro. Estou falando de Ademar Ferreira da Silva. Esse brasileiro negro de origem humilde conseguiu se superar e conquistar essa medalha inédita para o Brasil no atletismo. Foi apenas a segunda medalha de ouro na história do país, a primeira com Guilherme Paraense, lá em 1920. E não foi simplesmente o ouro que ele conquistou. Ele conquistou o ouro com o recorde olímpico. E o recorde olímpico, tipo assim, bateu no primeiro salto, bateu no segundo, bateu no terceiro, bateu no quarto, no quinto e no sexto. Ou seja, ele foi incrível. Claro também, umas histórias maravilhosas que ele tem, que precisam ser contadas. E foram contadas num vídeo aqui que tem no canal. Procura lá, Ademar Ferreira da Silva, tem vídeo dele aqui no nosso canal para contar a história desse grande herói brasileiro. Ah, o recorde mundial foi de 16 metros e 22 centímetros. É bom a gente citar. E, para completar as medalhas do Brasil nesses Jogos, tivemos nossa primeira medalha na natação na história. Foi na prova dos 1.500 metros com o brasileiro Tetsu Okamoto. Esse brasileiro aqui, descendente de japonês, claro, conquistou nossa primeira medalha na natação na história. E aí a gente terminou os Jogos com uma medalha de ouro, nenhuma de prata e 2 de bronze. 3 no total! Eu acho que o primeiro que a gente tem que citar é do tcheco Emil Zopetek. Este tcheco marcou história nos Jogos Olímpicos. Em sua segunda edição dos Jogos, ele conquistou 3 medalhas de ouro. Foi um feito inédito que até hoje ninguém alcançou, que foi conquistar as 3 medalhas de ouro nas provas mais longas do atletismo e que existem até hoje. São nos 5.000 metros, nos 10.000 metros e na maratona. A russa Maria Gorokovskaya, eu acho que se fala assim, o nome dela está aqui embaixo, ela também foi multimedalista desses Jogos. E quando eu falo multimedalistas, é multi mesmo. Foram 7 medalhas nesses Jogos. A diferença é que nem todas foram de ouro. Na realidade, foram apenas 2 medalhas de ouro. E cara, essas 2 medalhas, ela, atleta da ginástica, ela conquistou essas 2 medalhas de ouro no individual geral e por equipes. As outras 5 medalhas foram de prata e foram nos aparelhos. Outro grande destaque nesses Jogos foi a seleção da Hungria de futebol. Verdade. Sabe quem estava nesse time? Ferenc Puskás. Sim, Ferenc Puskás, que tem vídeo aqui no canal também. Ele que viria a se consagrar 2 anos depois na Copa do Mundo da Suíça, de 1954, começou essa trajetória brilhante no futebol internacional nesses Jogos Olímpicos aí, onde ele levou a sua equipe ao título olímpico.
E aqui para dar mais força para as mulheres, chama a atenção para vocês de uma menina que em seus primeiros jogos conquistou 2 medalhas de ouro. Foi nos saltos ornamentais, nas provas de trampolim e da plataforma. O nome da criatura? Pat McCormick. Americana esta, ganhou 2 medalhas de ouro nessas 2 provas. Parabéns para você. Ao todo nesses jogos foram 4.955 atletas, sendo deles 4.436 homens e 519 mulheres. Foram 149 eventos valendo medalha em 17 esportes e 23 modalidades. Foram ao todo 69 delegações que estiveram nesses jogos, ou seja, 69 países mandaram atletas para disputar as competições. Dessas 69, pasmem, 13, sim, 13 estavam estreando. Eu vou dar o nome delas aí para você. Bahamas, República Popular da China, Gana, Guatemala, Hong Kong, Indonésia, Israel, que iria estrear nos últimos jogos, só acabou não estreando por problemas políticos, Antilhas Holandesas, Nigéria, Tailândia e Vietnã. Falta uma, só que essa uma é muito importante. A delegação que estreou nesses jogos, com mais nome, podemos dizer assim, foi a União Soviética. Pois é, foi a primeira edição com os russos participando como União Soviética. E eles chegaram com tudo mesmo, conquistando várias medalhas de ouro, de prata e de bronze. Tudo isso porque a União Soviética, participando diretamente da Guerra Fria, né, queria mostrar sua força, seu poder também dentro do esporte. Com isso, para se preparar bem para a competição, eles contrataram e fizeram um esquema de treinamento muito pesado para os atletas russos, o que funcionou muito bem. Só que é o seguinte, a história vai um pouquinho além. Nessa época, ainda era proibido atletas profissionais. O que acontece? A Rússia patrocinava esses atletas, pagava, o governo era o patrocinador. Isso era proibido na época. Ou seja, teoricamente, os atletas que ganharam medalhas tinham que devolver as medalhas para o COI. Mas isso fica na história, né? Como uma coisa meio chata. Então, depois de citar de medalhas, vamos ao quadro de medalhas. Em primeiro lugar, Estados Unidos, com 40 medalhas de ouro e 76 no total. Em segundo, a União Soviética, com 22 medalhas de ouro e 71 no total. 5 medalhinhas aí de diferença entre primeiro e segundo lugar. E por último, a Hungria, com 16 medalhas de ouro e 42 no total. Helsinki, 1952. É um jogos que talvez não sejam tão memoráveis para a grande população do mundo aí, né? Para a grande comunidade do esporte. Ela foi marcante, sim, para os finlandeses e também para nós brasileiros, porque vimos o surgimento de um dos grandes ídolos do esporte da nossa nação. Eu acho que aí para a gente aprender e para levar para a nossa vida é a questão da persistência, da perseverança. Desde 1912, a cidade de Helsinki vinha já pensando, planejando em ser sede dos Jogos. Aí a gente conta década de 20, década de 30, 40, até chegar a 50. Ou seja, 40 anos esperando aí a oportunidade de ser sede dos Jogos Olímpicos. E a cidade de Helsinki, os finlandeses conseguiram. E é isso aí, galera. Aprendizados feitos nesse vídeo. Muito legal fazê-lo novamente para vocês. Uma semana aí que eu não fiz, eu estou com o coração muito apertado por não ter conseguido, mas eu voltei. Estamos aqui mostrando conteúdo para vocês, conteúdo esportivo. Isso é muito gratificante para mim e eu espero que vocês estejam gostando bastante também dessas produções. Valeu, galera, mais uma vez por terem escolhido assistir esse vídeo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, muito importante. Também não se esqueça de comentar aqui, colocar o que você está achando de todas as produções, dos vídeos, do canal, dê sua crítica, dê sua sugestão. E é claro, nossa hashtag Helsinki 1952. E eu vou deixar outra também, Ademar Ferreira da Silva. 2 hashtags para você colocar aí pra gente, beleza? É isso aí.
Valeu, galera. Ah, sim, não se esqueça de se inscrever, hein? Se inscrevam no canal e, também é bom lembrar, vídeos novos aqui todo domingo às 10 horas da manhã. Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.